mandou buscar esses vasos que estavam guardados. Quem sabe, eu já vi muito pregador falar, e vale a pena repetir. Quem sabe, alguém disse para Belsazar: mexe com esses vasos não, porque vem lá de Jerusalém, é um povo diferente. Esses utensílios foram todos consagrados a um Deus que ninguém vê com os olhos humanos, ninguém toca com as mãos humanas. O Deus desses judeus é diferente dos nossos deuses, porque os judeus dizem que foi o Deus deles que criou eles. Nós não, a gente é que cria nossos deuses. E pela experiência do seu avô Belsazar, a última vez que o seu avô brincou com Deus desses judeus, ele foi para o campo pastar como animal. Então não é bom mexer com esse povo. Quem já ouviu essa frase aqui? Mexe com crente não, toca nessa irmãzinha do circo de oração não, não mexe com esse povo não, porque mexer com esse povo é queimar, porque esse povo é diferente. Eu morava no interior, na cidade de Itapuranga, menino novo, 7 para 9 anos, e eu ouvia muitas vezes o meu pai alcoólatra, que não era crente, ainda não é até hoje, muitas vezes ele dizer, eu escutei por mais de uma vez ele falar: mexe com esse povo não, esse povo é melhor deixar eles para lá. Sabe o que o meu pai estava dizendo? Esse povo é diferente, esse povo tem um Deus fiel, esse povo tem um Deus que zela, tem um Deus que cuida, tem um Deus que tem ciúme. Mexe não. Ô Belsazar, mexe com esses vasos não. De repente Belsazar, por ser novo, e eu não estou aqui falando de adolescente nem de jovem, estou falando novo na fé, neófito, como diz Paulo a Timóteo. Belsazar, quem sabe por ser novo, estava começando o seu ministério, iniciando o seu governo. E geralmente no começo a gente empolga, às vezes a gente acha que as coisas é fácil. Eu estava ali agora do lado de fora, recepcionando o pregador que pregou no nosso culto da Quinta da Vitória, e ele me pedindo os conselhos, está começando agora, querendo iniciar sua carreira como pregador. Eu disse para ele assim: pastor Starley, há 10 anos atrás eu pregava mais ou menos assim: vamos tirar o pé do chão e subir no céu hoje, porque a jaleira vai voar. O tempo vai passando, a experiência vai chegando. Não é que você fica frio na fé, é que você aprende com o dia a dia. E a mensagem minha hoje é totalmente diferente quando eu comecei. Hoje eu digo assim: crente, pelo amor de Deus, tira o pé do chão não, firma o pé no chão, porque o negócio não está para brincadeira não. Vamos levar o evangelho mais a sério. Não vamos brincar de servir a Deus não. A Bíblia vai dizer que a gente começa voando, correndo, e depois termina caminhando. Assim é a nossa vida. Belsazar está começando aquela empolgação, aquela euforia. E alguém deve ter dito para ele: Belsazar, os vasos estão lá, quietinho, já tem muitos anos, está até empoeirado, está velho. E Belsazar deve ter respondido assim: dá uma limpada nos vasos, traz para a gente encher de cachaça, beber vinho, se embriagar. Eu quero esses vasos aqui nessa festa, no meio dessa orgia. E não sabia Belsazar que ele estava assinando a sua sentença de morte, em tocar naquilo que pertence a Deus. Alguém pode querer defender, como diz aí no mundo jurídico, o princípio da ampla defesa. Todo mundo tem direito de defesa. Alguém pode dizer: pastor, mas Belsazar poderia ter dito: os vasos são velhos, tem muito tempo, está guardado, está encostado, não tem utilidade nenhuma. Pode até estar velho, pode até estar encostado, pode até não ter muita atividade, mas não deixou de ser vaso e consagrado a Deus. Um dia eu fui pregar na cidade de Paranavaí, lá no Paraná. Estou lá fora vendendo o meu material. Chega um jovem todo animadinho, e a gente identifica o jovem animado, né? Cabelinho assim arrupiado para cima, uma gravata do lado avesso, sapatão de Aladim,
blazer com um cinto assim. Eu já dei uma olhada, falei assim, deve estar começando a carreira. O senhor lembra quando eu cheguei para cá para a igreja, pastor? Palitozão brilhoso eu usava, ia lá na Europa, trazia aquele trem iluminado, 2, 3 anel no dedo. Mas deixa os meninos, quem já ouviu aquele corinho? Deixa o menino rodar, isso vai passar, é só uma fase. Não pode ultrapassar o sinal vermelho, não pode tocar naquilo que pertence a Deus. Estou lá fora vendendo um materialzinho, o jovem chega e fala, eita pregador, meu pastor vacalhou com o senhor, né? Eu falei, como assim, meu filho? Não é que ele traz o senhor lá de Goiânia para pregar aqui, te dá 15 minutos para pregar no congresso desse. Eu dirijo uma vigília aqui que quebra tudo. Eu já fiquei com medo, né? Quebra tudo, né? Vou trazer o senhor que me dá o contato. O senhor vai ver, eu vou te dar 1h30 para tu pregar. É para o senhor fazer um regaço. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Eu dei o cartãozinho para ele, mas você me ligou para me voltar lá na vigília? Só empolgação, isso é fase, é coisa de menino que está começando. Paulo disse, quando eu era menino, eu me comportava como menino. Agora que eu estou maduro, a minha atitude é outra. Belsazar no começo, pega os vasos, está encostado, tem utilidade nenhuma. Eu já ouvi muito crente, esse jovem estava dizendo o que para mim? Meu pastor vacalhou contigo. E sabe o que ele me disse no final? Pastor, é por isso que é difícil congregar aqui. Olha o que ele me disse na porta da igreja. Por isso que é difícil congregar aqui, meu pastor. Porque o meu pastor aqui está cabeça branca, já está velhinho, já deveria estar jubilado. Não sei por que não tira ele da congregação. Nós estamos sofrendo. Eu já ouvi isso, você deve ter ouvido isso. Ah não, aquele lá é passado, quadrado, esses corinhos antigos. Essa atitude, esse modelão assembleiano. Não, nós estamos numa outra era. Mete tinta preta na parede, joga uma luz de neon, apaga as lâmpadas na hora do louvor. É a geração nova. Meu santo, pelo amor de Deus, não devemos romper os pilares que os nossos pais na fé deixaram. Precisamos ter mais respeito com aqueles da cabeça branca. Eu não estou falando de sistema biológico, não, estou falando de fé, de quem tem mais experiência, quem andou um pouquinho mais do que nós. A gente precisa respeitar isso. A experiência vale mais do que a literatura. Conta-se que num vilarejo na Inglaterra, o povo sobrevivia cortando árvores de pinheiro, rachando e fazendo lenha. Uma vez no ano fazia uma festa lá na comunidade, dava um troféu para quem cortou mais árvore de pinheiro, rachou mais lenha. E naquele ano, quando foram fazer a comemoração, elogiaram muito o ancião, falando da sua história, do seu passado, e dizendo, na época dele, quando ele estava na ativa, ninguém cortou árvores de pinheiro igual ele aqui nessa comunidade. E o mais lindo, ele já jubilou, mas por hobby, mesmo assim, ele ama cortar árvore de pinheiro. E no final, elogiou um pouquinho o jovem que ganhou naquele ano, porque estava começando, era novo. E o jovem ficou ofendido, porque ele queria os holofotes tudo para ele. E ele começou a reclamar e dizer assim, esse velho já passou a época dele, está jubilado. E todo mundo elogiando ele, batendo palma por uma história que ficou para trás. Eu daria tudo para ele ser novo igual eu e marcar uma tarefa para a gente ver quem tirava mais árvore de pinheiro e fazia mais lenha. Aquele ancião ouviu, se aproximou do jovem e falou assim, não é nada profissional não, meu jovem, mas só por hobby, marca a tarefa. Conta de 1 até 3, pega de um lado e eu pego do outro, e vamos ver quem corta mais pinheiro em meio dia de serviço. Deram a largada e aquele jovem saiu com tudo, pá, pá, cortando pinheiro, dando machadada, só via lasca de madeira voando, e o jovem, pá, pá. Quando ele olhava para trás, o ancião estava como se tivesse sentado. Final da tarefa, quando foram medir, para a surpresa do jovem, aquele ancião cortou mais árvore de pinheiro do que ele. Ele coçou a cabeça e falou, mas eu não entendo. Toda hora que eu parava e olhava para trás, a impressão que dava é que o senhor estava parado, cansado, por causa da idade. E o ancião abriu um sorriso e falou, cansado? O senhor está enganado.
Os momentos que você pensou que eu estava parado com a língua para fora, eu estava sentado amolando a lâmina do machado. Machado afiado não precisa fazer muita força. Isso você descobre com o tempo, é para quem tem experiência. O menino novo saiu com tudo, mas tinha que dar 10, 15 machadadas para cortar uma árvore. O machado amolado do ancião era 2, 3 machadadas, a árvore caía. Aleluia, a Bíblia diz que os profetas menores que estavam começando na euforia do ministério, queria fazer uma grande obra, vamos aumentar a tenda, vamos fazer acontecer, tem que ser assim. Não, pastor Abigail, faz desse jeito, vamos pegar dinheiro emprestado, usa o CNPJ da igreja e buscar o machado emprestado. O que aconteceu depois? Quebraram o machado, caiu num lago de água e afundou. E agora quem vai descascar o abacaxi? Quem vai resolver o problema dos profetas novos? Manda chamar o profeta velho. O profeta velho vem resolver nossos problemas. É sempre assim. A gente brinca, mas na hora que a chapa esquenta, a gente liga para o profeta velho. A gente manda as irmãzinhas de coquinho na cabeça do ciclo de oração. Ora por mim lá, põe meu nome lá na caixinha de oração. É sempre assim. Essa é a realidade. Meus filhos brinca, né? Às vezes desagrada um pouquinho a gente, foge do conselho que a gente dá, mas na hora que a chapa esquenta, o telefone toca. Ô papai, ajuda eu aí, faz uma campanha comigo. Tem como o senhor levantar de madrugada comigo? É sempre assim. Ô Belsazar, toca não. Por que eu não vou tocar? Vaso velho, cabeça branca, está encostado, não tem utilidade nenhuma. Você que pensa que esse crente não tem utilidade nenhuma. Tu não tem nem noção pela madrugada, quando ele está gemendo na cabeceira da cama, intercedendo por todos nós. E às vezes na labuta da vida a gente pensa que é sorte. Às vezes até bate a mão no peito e acha que é alguma coisa, e não tem nem noção que tem alguém intercedendo, que tem um ciclo de oração orando, que tem um pastor que vela por nós, que sempre apresenta a igreja, a Deus, a nossa família. Ei, pode até estar encostado, pode até estar parado, pode até ser velho, mas não deixou de ser vaso. E o mais lindo é consagrado. Toca não, porque se tocar, a casa cai. Não deu outra. Belsazar tocou, mexeu naquilo que não deveria mexer. Resultado, entrou na festa quem não foi convidado. E só com a ponta do dedo, Jeová visitou a festa de Belsazar. A ponta do dedo de Jeová fez Belsazar perder a cor, bateu o queixo, tremeu de medo. Agora imagina o dia que ele encontrar com o Eterno. Literalmente, como a Bíblia faz menção, que um dia todo joelho se curvirá diante dele. A ponta do dedo de Jeová rabiscando na parede fez Belsazar perder o sentido. Ficou tão pálido e com tanto medo, que no alforje da festa, no alvoroço da festa, ele mandou cancelar a festa. Ele disse: para tudo. Mas o que foi, rei? Eu vi um dedo rabiscando a parede. E o mais complexo é que eu não sei ler e tampouco entender o que está escrito. Manda chamar os sábios. Como que os sábios vão entender o idioma que é do Eterno? Saber falar o idioma dos anjos é só para crente batizado com o Espírito Santo. Só para quem tem a promessa de quando a última trombeta tocar, encontrar com o Eterno nos ares. Há 5 anos e 4 meses, quando eu me acidentei, queimei 92% do corpo. Da equipe médica que cuidou de mim, tinha só um evangélico. Ele é metodista, se tornou amigo meu. No final, eu, com tanta liberdade, eu brinquei com ele e falei: doutor Joabe, nós só temos uma diferença. Ele: qual? Eu falei: primeiro, nós servimos o mesmo Deus, vamos para o céu mediante o mesmo Cristo, professamos a mesma fé, só muda título de placa. O senhor é metodista, eu sou assembleano. Agora, a diferença peculiar é que quando a última trombeta tocar, doutor Joabe, eu dizendo para ele lá na UTI, falei: quando a última trombeta tocar, nós pentecostais
já vai chegar pulando no colo do Eterno, porque filho que tem intimidade com o pai é assim, pelo menos lá em casa, inclusive a minha filhinha caçula. A gente já vai chegar abraçando o Jeová, pulando no colo, dando um cheiro no noivo, porque a gente não vai ter dificuldade em conversar, porque já conhecemos o idioma lá da Nova Jerusalém, a gente já sabe falar o idioma dos anjos, então a gente já vai chegar dando paz do Senhor, falando aleluia, dizendo que bom que estamos aqui. Ele olhou para mim, mas não estou entendendo. Eu falei sim, agora o senhor vai entender. Vocês que não acreditam que a evidência no batismo com o Espírito Santo é falar em língua, vocês também vai subir igual a gente. Só que tem um detalhe: eu acredito que vai ter uma salinha lá e um professor separado para ensinar vocês a falar o idioma de lá, ué, senão vai ficar tudo perdido lá. Eu já tive em 11 países, já fui com o pastor Abigail 2 vezes para a Europa, e se a gente não sabe falar o idioma, a gente fica perdido, não fica não? Então ele olhou para mim, mas vai ter uma salinha, está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia não, está na minha mente. Vai ter uma salinha lá, e ó, metodista para cá, assembleano já vai entrando para a sala, já abre a geladeira, porque é mais fácil, sabe o idioma, consegue falar. Pastor, o senhor está forçando o texto? Sim, mas é fácil de entender. Quem é pentecostal compreendeu. A avó de Belsazar, sem entender o que estava acontecendo, porque a perspectiva era de uma grande festa, de repente manda parar. A avó vai lá visitar o neto. Quem já ouviu aquele ditado, né? Filho criado com vó. Pensa do jeito que a vovó passa a mão na cabeça, né? O pai educa e a vovó deseduca. E vai a vovó. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu netinho. Nasceu num bercinho de ouro. Não sabe nem o que é o peso de uma espada. Nunca foi para o campo para conhecer na pele como é que é para ter um império desse. Vem cá, meu netinho. Por que você está pálido, tremendo, está assustado, cancelou a festa? O neto olhou e falou, vovó, no meio da festa, depois que eu mandei buscar aqueles vasos dos judeus, eu imagino a vovó regalando os olhos. Você tocou nos vasos dos judeus? Consagrada ao Deus de Israel? Sim, vovó, o que tinha? Era vaso velho. A vovó deve ter pensado, era velho, mas era de Jeová, pertencia a Deus. Aí ele disse, vovó, entrou um dedo na sala, rabiscou na parede, eu não sei nem o que está escrito. E agora eu estou pasmado, não sei o que fazer. Eu imagino a vovó, né? Com todo cuidado que vó tem com o neto. Ô meu netinho, vem cá, fica tranquilo. Há um homem no teu reino que tem o Espírito dos deuses santos. Se ela soubesse falar, ela ia dizer que tem o Espírito do Eterno na vida dele. Há um homem no teu reino, meu neto. Você não deve nem estar lembrando dele, porque assim que você assumiu o teu ministério, a primeira coisa que tu fez foi jubilar os anciãos e trazer a meninada nova para fazer parte da equipe que está trabalhando contigo aqui na Babilônia. E esse Daniel, dos cativos, é um dos que está lá aposentado, encostado, sem utilidade, porque ele não tem aquela pegada que os meninos novos têm. Mas é homem de Deus, meu neto. E eu vou dizer para ti, o que os teus sábios todos não conseguiram resolver, manda chamar ele para tu ver o que é Deus na vida de um vaso. Belsazar deu a ordem, manda chamar Daniel. Daniel vem. Eu imagino Daniel no meio do caminho pensando assim, e imaginando. Eu pensei que eu já estava encostado, parado, mas vaso que é vaso, sempre Deus vai dar uma oportunidade de usar nessa terra. Pode ficar tranquilo, fique em paz, pode ficar no óleo que mais cedo ou mais tarde você vai ter utilidade no reino de Deus. Quando Daniel vai chegando, Belsazar nem cumprimenta. Belsazar já faz a pergunta, dizendo assim, és tu aquele Daniel? Em outras palavras, traduzindo, Belsazar está perguntando assim, ó, quero saber se você é aquele que a minha vovó falou, que não senta na mesa dos escarnecedores, não se entregou aos manjares do rei, ora 3 vezes por dia, jejuma 21 dias direto, a janela do teu quarto está aberta para o lado de Jerusalém, porque a esperança tua, apesar de tu estar aqui nessa terra, é a terra que mana leite e mel.
Porque se você tiver mudado, Daniel, não vai passar de mais um sábio da Babilônia. E todos os sábios não conseguiram responder meu ponto de interrogação. Então, antes de eu lhe dar a missão e o senhor entrar aqui para fazer aquilo pela qual eu te chamei, responda para mim, Daniel. És tu o mesmo ou já mudou? A pergunta que não se cala. Quem sabe porque você está no óleo, está sentado no banco, Satanás conseguiu pôr no teu coração que você é crente de banco, que não precisa orar mais, não precisa dizimar, não precisa jejuar, não precisa louvar, não precisa adorar, não precisa estar em culto. Eu fui visitar um irmão um dia desse agora, não tem mais do que uns 35 dias, senti falta dele aqui na igreja. Sabe o que ele me disse na casa dele? Ah, pastor, já fui na igreja demais, eu tenho 30 anos que eu sempre estou nos cultos, agora eu estou velhinho, agora deixa eu mais quieto em casa. Ora, é agora que ele tem que estar no culto, é agora que tem que estar na casa de Deus. O tempo passa, e sabe o que acontece? A tendência nossa, a tendência é que a gente vai deixando aqueles princípios que jamais deveríamos deixar. O que o rei está perguntando é a pergunta que eu faço para você, e responde para você mesmo nesta noite. Você já mudou ou você ainda é o mesmo? Porque o que mais dói é escutar a crente falar assim, ó, pastor Abigail Filho. Ah, mas antigamente eu lia a Bíblia todo ano. Antigamente eu não perdi uma escola bíblica dominical, sabe, pastor Marcos? Antigamente eu dizimava, era toda semana. Irmão, como diz um amigo meu, isso não é nem ser caranguejo, e caranguejo não anda para trás não, ele anda do lado. Lá na Europa tem um ditado, pastor Marcos canta, mais ou menos assim, ó, se eu tiver errado o senhor me corrige. Para trás, nem para pegar impulso. Eu fazia, e hoje? O que aconteceu? A pandemia te esfriou? Ficar no banco parado desmotivou você? Arrancou aquele vaso de honra que outrora adorava no culto, não esperava nem o pregador pedir para levantar a mão? O tempo passou e você hoje não consegue mais derramar uma lágrima nos pés de Cristo, num culto como esse, não consegue mais falar um glória, acha que é coisa taxativa, coisa de velho, não adora, não fala mais em línguas estranhas. Eu fico pensando o que vai ser da minha geração amanhã. Desculpa o que eu vou dizer. Hoje o povo me convida para pregar de manhã, às vezes numa consagração, e fala, pastor, ó, de manhã vai ter consagração, vem dar um estudo, e a gente quer que o senhor elabore uma palavra aí, top das galáxias, para ministrar a oferta. Antigamente, há 26 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, a gente chegava nos irmãos mais antigos da igreja e falava assim, uai, domingo vai ter o que na igreja? Consagração. Para quê? Busca de dons, batismo com o Espírito Santo, a gente vai jejuar. E a casa enchia, a glória de Deus descia, o povo era batizado com o Espírito Santo, não precisava ter congresso, não precisava vir cantor de fora, não precisava ter pregador de destaque, às vezes era a prata da casa, às vezes era o dirigente da igreja, mas o resultado espiritual vinha, porque o foco era outro. Aí a pergunta que fica, eu repito, mesmo sendo florífero para a gente terminar e orar, o tempo passou, a pandemia chegou, e você já mudou? Deixou de ser aquele que outrora você era? Há uns 3 anos atrás, eu escutava uma meia dúzia de crente aqui na igreja do Garavelo. Tem que fazer vigília aqui, tem que fazer vigília. Porque na época de Genismar, de Zé Fernandes, tinha vigília. A gente começou uma vigília aqui, não veio um deles aqui na vigília? E aí? O que está acontecendo? Vai viver só de passado? Só de passado? E hoje? E nessa noite, nessa vigília, como é que vai ficar seu culto? Se Deus chegar e olhar dentro dos teus olhos e te perguntar, ei varoa, ei vaso, tu ainda é o mesmo ou já mudou? Qual a resposta? Termino dizendo, Belsazar foi mais longe, falou, eu quero saber se tu é o mesmo ou se tu já mudou. E antes de você me responder, Daniel, já vou logo te falando que a proposta é agradável. Vai ganhar ouro, prata, veste nova. Se você entrar lá dentro, ler o que está escrito e interpretar. Mais ou menos assim. Já viu pessoa que gosta de comprar o profeta? Dá sapato para ele, dá terno, põe envelope no bolso,
doidinho para ouvir o que quer escutar, mas não o que Deus tem para falar. Sabe o que Daniel falou? Olha a resposta de Daniel, depois você lê em casa. Daniel disse assim: só para que tu saiba que o vaso está velho, o tempo passou, estou até no banco, encostado, mas ainda oro 3 vezes por dia, ainda entrego o meu dízimo, ainda eu faço jejum 21 dias, a janela do meu quarto ainda está aberta para Jerusalém, porque a minha esperança é a terra que mana leite e mel. Para tu saber que o tempo passou e eu não mudei. Pega teu ouro, tua prata, teu presente, faz o que tu quiser. Agora eu vou entrar, vou ler do jeitinho que Jeová escreveu e vou entregar sem tirar uma vírgula. Porque seu pai, que era maior do que tu, Deus mandou eu dizer para ele que ele ia pastar. Então quem és tu? Se Deus mandar, eu entrego. Fica de pé, por favor. Hoje eu fiz uma live na minha página no Facebook e a minha esposa falou assim: meu bem do céu, tu foi muito bruto. O povo não vai mais acompanhar você não. Sabe por que a minha esposa achou que eu fui bruto? Porque eu estou com a preguiça de começar às vezes uma live falando de Jesus, às vezes ensinando a Bíblia, e alguém ficar entrando lá e falando assim: ô profeta, tira uma palavra para mim. Ô profeta, ora por mim, se Deus te mostrar, pode entregar. Ué, quer dizer que Deus mostra e tem profeta que não entrega, não é? Isso é uma afronta para a gente. E acha que é bonito ainda falar isso. Deus não mostrou, não, pastor? Está com dúvida do ministério do homem de Deus? Tira uma palavra para mim. Como assim tira uma palavra para mim? A palavra está sendo pregada e é para todo mundo. A Bíblia não diz tira uma palavra para mim. A Bíblia diz quem tem ouvido ouça. Ou eu estou enganado? É uns 6 horas por mim, 6 horas por mim. Nada. Ah, pastor, mas esse tipo de live não dá ibope, esse tipo de ministério não cresce não. O povo gosta de quem entrega o manto, né? Revela o RG, o CPF. A pergunta que eu sempre faço, e já acho que é a 3ª vez que eu estou dizendo ela aqui nesse altar: aonde Deus é glorificado em alguém chegar e falar assim: seu CPF é XXXX. Pô, eu sei meu CPF de cor. Se alguém se atrever a chegar em mim e falar: Deus está revelando o seu CPF, eu pergunto ele: e o Kiko? Eu sei de cor, uai. Revela o mistério de Deus para a minha vida, que está oculto, que Deus tem para mim para o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. É uma meninice. Ah, pastor, mas porque nós estamos numa nova geração, o tempo mudou. Se o senhor não se enquadrar, vai ficar para trás. Não vai não, porque na hora que a chapa esquentar, vai atrás de um profeta sério. Vou repetir porque é profético e vou orar. Fica tranquilo, vai ficando no olho aí. Descansa teu coração, que parado não fica. Pode até estar no olho, mas parado não. Porque na hora que a chapa esquentar, o abacaxi aparecer para descascar, vai atrás do profeta velho, do homem sério, que tem um ministério alicerçado, que é crente. A avó disse: teus sábios não interpretaram nada, mas há um homem no teu reino que ora 3 vezes por dia, que jejuma 21 dias, que a janela está aberta para Jerusalém. Camarada é crente, meu filho. Busca ele. E não deu outra. Ele disse: mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, a casa caiu, Belsazar. Tocou no que não deveria. Brincou com Jeová, se deu mal. Brinca não, viu, crente? Ah, mas o vaso está velho. Toca não, viu, querido? Pode estar encostado, pode estar no óleo, mas não brinca não, que é coisa séria. Mexe não, tá? Os irmãos aqui, eu acho que 80% sabem que há 5 anos e meio atrás eu me acidentei. Já falei aqui alguns anos atrás. Pastor Abigail sabe dessa história aqui. Minha esposa comentou com ele, eu fiquei pouco triste. Um bendito de um filho de uma mãe brasileira, lá no tal de rede social, minha esposa pedindo ajuda financeira. O vaso está com 92% do corpo queimado, entre a vida e a morte, precisando de dinheiro. O vídeo foi o senhor que gravou também. O bendito do filho de uma mãe brasileira, rede social, escreve assim, ó. Olha o que ele escreveu. Mas ele não é pregador não? Por que Deus permitiu isso com eles? Não é de Deus não. Crente que é crente não passa por uma prova dessa não.
Nunca leu Bíblia, não? Não sabe por que Jó sofreu, não? Pregaram isso aqui hoje na nossa igreja. Aí ele, para não ficar só nessas palavras, sabe o que ele escreveu lá? Não é pregador dos Gideões, vende seus paletó caros. Eu não me lembro de comprar paletó não, o que eu tenho eu ganhei. É o povo de Deus que me deu. Passou-se uns 2 anos, um ano e 8 meses depois, eu estou lá em Palmas pregando. Chega alguém incomodando, era um congresso de jovens num estádio chamado Ailton Senna, muito grande. Aí tinha segurança, né? Não podia o pessoal subir. Estou vendo um rapaz lá perturbando o segurança, quer falar com o pregador. Aí a minha esposa estava comigo e falou assim: não, o que foi? Aí o rapaz quer falar com o pregador. Eu falei: olha, ele está desesperado, deve ser alguma coisa séria. O que foi? Chegou perto de mim e falou: pastor, eu venho aqui no nome de fulano. Sabe que ele fez isso e isso nas suas redes sociais? Eu falei assim: eu não sabia que era ele não, mas eu sei que alguém fez esse tipo de comentário sem graça. Aí aquele jovem falou: pois é, eu preguei lá. Quando eu terminei de pregar, ele me pediu pelo amor de Deus, porque ele viu que eu sou de Palmas e que o senhor ia estar pregando aqui em Palmas. Ele pediu pelo amor de Deus para mim procurar o senhor e pedir perdão, porque ele tocou num vaso de Deus e as consequências foram sérias. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu falei: o quê? Pastor, o secretário da igreja que ele dirigia, que era uma congregação do Campo da Madureira lá, o secretário da igreja fugiu com a esposa dele. O traficante da cidade engravidou a filha dele de 13 anos de idade. Ele foi reclamar, o traficante meteu o cano do 38 na goela dele, furou o céu da boca dele. Ele tem que fazer uma cirurgia, tá gago, não consegue conversar direito, não tem dinheiro, até o campo abandonou ele. Ele está lá na cidade hoje, no sol quente, numa bicicleta cargueira, vendendo picolé na rua com 2 meninos pequenos. É de fazer dó. E aí ele estava orando e Deus falou com ele: você tocou aonde não deveria ter tocado. Uai, pastor, o senhor liberou palavra de maldição para ele? Eu nem sabia, irmão. Sabe o que eu fiz em cima daquela tribuna que nós estávamos no ginásio Ailton Senna lá em Palma? Eu disse para aquele rapaz que estava intercedendo: se depender de mim, Deus muda o cativeiro dele hoje, porque eu libero perdão para a vida dele. Ele tocou sem saber, mas agora que ele está consciente, Deus vai mudar a história dele. Então, pelo amor de Deus, nunca toca num vaso consagrado a Deus. Nunca mexe com a menina dos olhos de Deus. Isso é coisa séria. Ah, pastor, tem que sair, tem que tirar. Quem colocou é que vai tirar. Vai falar com Deus, mas não toca não. Se tocar, a chapa esquenta. Se tocar, perde a cabeça. Belsazar perdeu o trono. Ciro veio, arrancou ele, dominou o império. Acabou a história dele. Fecha os teus olhos. Palavra de conscientização, mas de muita responsabilidade. Se Satanás pensou que tu ia terminar o ano na contramão da lógica, fazendo o que agrada ao mundo espiritual, do lado das trevas, aonde estão os demônios e Satanás, Deus nesta noite trouxe essa palavra ao meu e ao teu coração, para levarmos mais a sério a obra de Deus, para não brincarmos de servirmos ao Senhor e não tocar em vaso algum. Pode até estar parado, encostado, mas é vaso consagrado ao Senhor.